Olá, alunos, queridos alunos do oitavo ano. Estamos começando aqui essa videoaula de hoje, né? Quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E antes de eu começar a explicar a matéria propriamente dita, gostaria de fazer algumas recomendações para vocês. Primeiro, o capítulo que nós vamos estudar é referente a NT2, né, do primeiro bimestre, tá? Então a gente vai estudar as revoluções na Inglaterra. Essa aula aqui era uma aula introdutória, ok? Esse capítulo eu vou dividir ele mais ou menos em 5 aulas, sendo essa aula aqui a primeira delas. Bom, é importante, pessoal, vocês manterem alguns hábitos nessa nova fase, né, de videoaulas, como por exemplo, fazer bastante uso do pause, né? Ou voltar um pouco esse vídeo, caso você não tenha entendido algo. E sim, é para copiar, tá? Então é para copiar os slides do caderno como se nós estivéssemos dentro de sala de aula, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algo, né, que o vídeo talvez não tenha abordado, vocês podem fazer recursos aí, fazer uso do recurso, né, da plataforma, e lá vocês podem fazer as perguntas que quiserem, que eu estarei disponível assim que puder para responder as perguntas para vocês, ok? E a parte boa para vocês é porque agora estou montando as aulas. Quando eu finalizar, vou postar lá os exercícios para vocês. Beleza? Então agora vamos começar as matérias, né? Os slides, perdão. Bom, pessoal, nesse oitavo ano, como a gente gosta de citar o Eric Hobsbawm, né, grande filósofo aí, é um ano que a gente estuda bastante as revoluções, né? Nós vamos estudar aqui a Revolução na Inglaterra, por exemplo. Nós vamos estudar a Revolução Francesa um pouco mais à frente. O nosso próximo capítulo é Revolução Industrial. Então, estaremos estudando bastante revoluções aí no ano do oitavo ano aí. Bom, pessoal, como estamos falando da Inglaterra, é importante a gente fazer uma introdução sobre como vivia a Inglaterra nesse período que nós iremos estudar, tá? Lembrando que a Inglaterra tratava-se de uma monarquia absolutista. O que isso quer dizer? Monarquia é um sistema de governo onde quem governa é o rei, né? Absolutista, galera, que nós estudamos isso lá no sétimo ano, é que esse rei ele tem poderes absolutos. Em que sentido? O país não segue uma constituição. Então, o rei governa através de decretos, ok? Então, a Inglaterra vivia esse período aí de monarquia absolutista. Se vocês lembrarem o que nós estudamos no capítulo anterior, a gente estudou um filósofo chamado de Voltaire. O que o Voltaire, né, pregava? Aliás, o que ele escreveu? Ele escreveu um livro chamado Cartas Inglesas. Cartas Inglesas, galera, se vocês lembrarem bem que nós estudamos no capítulo anterior, ele enaltecia a sociedade inglesa, né, e o rei inglês por respeitar as leis locais. Naquele momento, pessoal, a Inglaterra já tinha uma constituição, era uma monarquia constitucionalista, que a gente chama, e era parlamentarista. Então, assim, quem fazia as leis era o parlamento, que, né, colocava em prática, e o rei obedecia. Então, isso que causou a admiração de Voltaire foi obra, né, foi objeto da obra dele, Cartas Inglesas. Só que olha o detalhe interessante para a gente aqui agora. Cartas Inglesas foi escrita, né, o Voltaire esteve em Londres depois desse período que nós iremos estudar agora. Então a gente vai, nesse capítulo, aprender como a Inglaterra deixou de ser um país absolutista para virar esse país, né, constitucionalista, onde os reis obedeciam, no caso, às leis inglesas. Bom, desculpe. Quem governava
a Inglaterra nesse período era a rainha Elizabeth I. Talvez para alguns alunos que gostem aí de relembrar a história, quando nós comentamos ano passado na Reforma Protestante, o rei Henrique VIII, ele teve um filho com uma de suas amantes, a Maria Bolena. Elizabeth I era filha do Henrique VIII com Maria Bolena, né, que era a irmã da Ana Bolena. Ok? Então ela chegou a assumir a Inglaterra e governou por algum tempo aí que nós vamos citar um pouco mais à frente. Bom, a rainha Elizabeth, pessoal, ela adotou uma política mercantilista. O que isso quer dizer? Mercantilismo, pessoal, é algo voltado para o comércio. Então, a Inglaterra, ela já era a maior potência econômica do mundo e ela era uma das principais potências navais, né, nos comércios marítimos. Então, como uma forma predatória, de governar, ela se associou a alguns piratas, né, que a gente vai chamar aqui, ó, de corsários, como a gente está vendo aí na imagem. O que são os corsários, pessoal? Esses aqui são o que a gente chama assim de piratas regulares, né? Eles recebiam uma carta do governo inglês chamada Carta de Corso, por isso corsário, tá? E esses piratas, eles eram como se fossem funcionários da rainha. E o que um pirata faz na prática? Ele rouba navios. Então, esses piratas passaram a roubar navios que não eram os navios ingleses, ok? Então, eles roubavam os navios das concorrentes. E a principal concorrente da Inglaterra nesse período aqui são os holandeses, como a gente vai ver na aula 2 aí. Sigamos então. Bom, outra característica social da Inglaterra são a burguesia. Pessoal, essa classe burguesa era uma classe que mais crescia nesse governo da Elizabeth I. Burguesia, vocês vão lembrar também que estudamos no 7º ano, é aquela classe econômica que voltada para o comércio. Quando eles surgiram, né, na época do sistema feudal, o comércio era muito fraco. Porém, com o passar do tempo, eles foi ganhando força. Então, quem era um burguês, que vem da palavra burgo, passou a ter bastante poder, né, bastante importância dentro da sociedade econômica. Então, a burguesia, né, eram os comerciantes, né, eram os donos das manufaturas, que é aqueles produtos feitos, todas as suas etapas feitas à mão, ok? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar, ainda falando um pouco da sociedade inglesa. Nós temos aí dois grupos importantes também, como a gente está falando de Inglaterra, o nome dele vai aparecer em inglês, né? O primeiro grupo que a gente vai falar aqui era o grupo conhecido como gentry, tá? O que é isso? Quem são essas gentries, pessoal? É a pequena nobreza rural, ou seja, eles viviam na área do campo e eram eles quem mandavam, quem detinham todo aquele poder político, aquele poder econômico dentro da sociedade rural, ok? Então eles eram os poderosos, vamos dizer assim. Outra classe importante também para a gente citar nesse momento aqui era uma classe chamada de yeoman. Yeoman, pessoal, eram os pequenos proprietários rurais. Então eles tinham terras para eles poderem plantarem e cultivarem, tá? Então assim, esse grupo aqui, eles também tinham uma certa importância econômica, porque muitos deles criavam ovelhas, né? E a importância da ovelha nessa época, pessoal, é justamente a lã para a produção de tecidos. A Inglaterra foi uma das maiores produtoras em suas colônias de tecidos aí, tá? Bom, pessoal, conforme a importância da lã, né, conforme isso foi crescendo, a Inglaterra adotou uma nova política de lidar com os trabalhadores do campo, né?
Então, essa política, a gente conhece ela como cercamentos. Então, quando você vai no setor rural, você normalmente vê que uma chácara, uma fazenda, um sítio, se separa de outra por uma cerca. É mais ou menos isso aqui que aconteceu na Inglaterra. Então, eles passaram a cercar, né, as suas propriedades. Pessoal, mas assim como acontece no Brasil, aí pelo interior do Brasil, acontecia na Inglaterra desse período aí. Porque muitos, ao colocar sua cerca, eles avançam e conseguem pegar terras de outros, né? Então eles sempre botam a sua cerca mais para frente, né? Para poder ganhar mais terras aí. Então, o objetivo, pessoal, era justamente plantar e criar principalmente ovelhas, tá? Então, a gentry, que era o que tinha um poder econômico, né, político do local, e o homem, que eram os pequenos proprietários, eles, para poder criar essas ovelhas aí, eles foram criando essas cercas aí, foram cercando as suas propriedades. Porém, galera, como sempre estoura do lado do mais fraco, do mais pobre, né? Esses pequenos camponeses que não tinham propriedade, que tinham apenas uma casinha, trabalhavam nas terras alheias, eles acabaram sendo expulsos dos seus territórios, tá? E quando eles foram expulsos, né, eles deixaram de plantar, porque assim, a forma que eles viviam era a subsistência. Então, a Inglaterra praticava muito a agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É aquela que você planta ou cria animais para o seu consumo próprio, para a sua sobrevivência, né? Então, essa agricultura de subsistência foi cedendo lugar para uma agricultura comercial. Agora, o intuito era o comércio. Tá? Então, assim, essa nova cultura, né, essa nova agricultura comercial, ela foi muito predatória, né, o que fez com que muitos, como a gente está vendo na imagem aí, muitas famílias camponesas saíssem das terras e ficassem vagando, e principalmente indo em direção às cidades, principalmente a capital da Inglaterra, que é a cidade de Londres. Tá? Isso na geografia, pessoal, a gente chama de movimentos migratórios ou o êxodo rural, né? A saída do campo para a cidade. Bom, mas nessas migrações, pessoal, como eu falei para vocês, a maioria buscava principalmente Londres por ser a capital, né? E por ter a busca por mais oportunidades, né? Normalmente a capital é o lugar onde se concentra maior as rendas, né? Só que, pessoal, quando você entra nesse processo migratório, você tem algumas opções na sua vida, né, a seguir. Muitos passaram a roubar, muitos passaram a mendigar, outros, né, viraram moradores de rua, mas a grande maioria desse povo, por exemplo, galera, foram trabalhar para ganhar os salários muito baixos, né, baixíssimos salários, como a gente coloca aqui no livro. Para quem é do oitavo ano do Colégio Triângulo de Taguatinga, dos livros de literatura, um dos livros literários sugeridos foi Oliver Twist. O livro Oliver Twist, ele se passa um pouco nesse contexto, né? A população londrina crescendo, né? Chegando muitos migrantes e ficando cada vez mais pobre nesse sentido, né? Surgindo as periferias e, e a concentração de renda aí. Então o livro também trata um pouco desse cenário que a gente está abordando aí. Bom, galera, mas como diria o nosso grande Dr. House, todo mundo morre. E quem morreu? Morreu a Elizabeth I, como a gente falou, ela era filha do Henrique VIII e ela morre aos 69 anos de idade. Ao todo, pessoal, ela ficou no poder mais de 40 anos governando a Inglaterra. Foi um período aí em que a burguesia cresceu bastante. Mas assim, pessoal, olha que detalhe interessante. A rainha Elizabeth I,
ela era muito católica, né? E dentro da religião dela, dentro do catolicismo, ela fez o que a gente chama de celibato, que é um voto de castidade. Então, durante esses 69 anos que ela viveu, e ela passou a ser conhecida nos livros de história como a Rainha Virgem. Então, se ela é conhecida como a Rainha Virgem, a gente pode deduzir facilmente de que a Rainha Elizabeth I não teve filhos. Então, dentro de uma dinastia, dentro de uma monarquia, se a rainha morre, quem deve assumir? O seu herdeiro direto. Como não tem herdeiro direto, houve uma mudança no trono aí. E aí entra, né, a famosa dinastia Stuart, tá? Porque quem era essa dinastia, galera? A gente já sabe, a gente estudou no 7º ano, é quando o poder vai passando de pai para filho. E toda dinastia recebe o sobrenome de uma família. No caso dessa família, a família Stuart. Esse camarada que assumiu o governo inglês, ele é chamado de Jaime I. Quem é o Jaime? Bom, o Jaiminho aí, galera, da imagem, ele era primo da Elizabeth I. Então, ele, que era rei da Escócia, já tinha poder, prestígio, ele assumiu também o trono da Inglaterra. Tá? Só que isso gerou alguns descontentamentos dentro da Inglaterra. Então passaram a ocorrer diversos conflitos, conflitos sociais, né, da população, conflitos religiosos e conflitos políticos também. Então religiões passaram a se confrontar também. Bom, vamos recapitular um pouco essa questão das religiões aqui na Inglaterra. Voltando a citar aquela nossa aulinha lá do 7º ano, esse camarada foi um dos criadores de uma religião protestante lá na Europa, né, no movimento conhecido como a Reforma e a Contra-Reforma. Esse camarada é o João Calvino, né? Ele fundou a religião calvinista. A religião calvinista, pessoal, ela passou a ter alguns nomes em outros países europeus. No caso específico da Inglaterra, a religião calvinista ela era chamada de religião puritana. Tá? Então essa religião tinha um bastante número de adeptos dentro da Inglaterra. Se vocês recapitularem também, vão lembrar que aquela religião que tratava o lucro como algo de Deus, algo divino. E muitos ingleses se apegaram a esse ponto, né, e adotaram essa religião como oficial. Tá? Então, eles agiam sempre conforme o que está escrito na Bíblia. E outro fator importante, galera, que é bom ser frisado aí, é que essa religião ela defende que o seu líder religioso seja uma pessoa e o chefe do Estado seja outra pessoa. Tá? Então, a igreja deveria ser separada do Estado. E quem compunha a grande parte dessa religião, da religião puritana, eram as gentry e a burguesia. Então a maioria da gentry e a burguesia eram puritanos. Bom, a outra grande religião que tinha, lembrando que a Inglaterra é um país protestante, né, é a religião criada por este camarada aí. Lembram-se dele? Sim, muito bem. Henrique VIII, né? Ele que criou essa religião em cima da estrutura da Igreja Católica, que era para poder casar com sua amante, a jovem e bela Ana Bolena, né? Então a religião dele é a religião anglicana, ok? Que também tinha grande força na Europa. Apesar dele ter criado essa religião, a gente citou aqui um pouco atrás, aí, alguns minutos atrás, a filha dele, que assumiu o trono na Inglaterra, Elizabeth I, não era anglicana, ela era católica. Bom, a principal característica do anglicanismo, pessoal, é que o chefe
da igreja é o próprio rei, tá? Então, ou seja, a mesma pessoa que lidera a igreja é a mesma pessoa que lidera o Estado. Então a gente chama isso na história de césaropapismo, ok? Então o que é o césaropapismo? Essa palavra tem dois radicais, tá? Então Césaro vem de César, Júlio César, um dos maiores imperadores, um dos maiores generais da história do mundo. Então, quando a gente fala de Júlio César, a gente está falando de chefe de Estado. E papismo quer dizer papa, que é o chefe da Igreja Católica. Então, quando a gente usa o termo César ou papismo, a gente está querendo dizer que a mesma pessoa governa o Estado e a religião, a Igreja, ok? Os anglicanos, em sua grande maioria, pessoal, eram os nobres e os reis, né? Porque é uma religião que dá total poder ao rei. Então, logo os reis adotavam essa religião aí, o anglicanismo, certo? Bom, essa daí é uma imagem, né? Ali ao nosso canto direito nós temos o famoso Big Ben, né? Acho que até marca o meridiano de Greenwich, não é isso? Então essa imagem, pessoal, é do famosa imagem do Parlamento inglês, situada em Londres, certo? Bom, o parlamento inglês, pessoal, ele estava dividido em duas, como se fosse assim, duas casas, né? Dois grupos. A gente chama um deles de Câmara dos Lords, que representava aí a alta nobreza, e a Câmara dos Comuns. Essa Câmara dos Comuns, pessoal, tradicionalmente é que representa mais o povo, né, que fazia parte dela a burguesia e a gentry. Em determinados momentos da história, ambos governavam para os ricos. Mas como até hoje esse grupo, né, a política da Inglaterra é dividida assim, a Câmara dos Comuns pegou mais por característica representar o povo mais pobre da Inglaterra, ok? Assim como a Câmara dos Lords governa mais para a elite. Bom, então pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai por partes para finalizar essa primeira aula, essa aula número 1. A gente vai falar do reinado do Jaime I, né? Bom, o Jaime I, pessoal, primeira atitude dele foi adotar a religião anglicana. E como ele assumiu a religião anglicana, ele já era anglicano. Ele queria que todos na Inglaterra fossem anglicanos. Então, você pode perceber nesse momento que ele passou a ter um comportamento de intolerância religiosa, não respeitando a religião alheia, e queria obrigar que todos na Inglaterra seguissem a religião dele, a religião anglicana. E, como os próprios alunos gostam de dizer, deu ruim isso aí, né? Então, assim, esse autoritarismo dele aí acabou minando a popularidade dele, né? E ainda, para piorar a situação dele com o povo inglês, pessoal, ele aumentou os impostos e, não satisfeito com isso, criou novos impostos, né? Então, assim, além de os impostos ficarem mais caros, surgiram novos impostos aí na Inglaterra, ok? E aí, com certeza, né, essa postura levou a ter sérias críticas do parlamento inglês. A maioria do parlamento eram puritanos e não estavam concordando com essas questões religiosas, e também a Câmara dos Comuns jamais aceitaria essa questão do aumento de impostos aí. Então, nesse momento de grande insatisfação social para com o rei Jaime I, ele resolveu fechar o parlamento com o uso da força, né? Como ele ainda era um rei absolutista, ele usou do seu poder, da sua força, para acabar com o parlamento e fechar o parlamento. Então o absolutismo reinou ainda mais aí. Bom, galera, na nossa primeira aula, a gente chama aqui de aula 1, a gente vai ficar por aqui, ok? Aguardem exercícios e na próxima aula a gente vai dar sequência após a morte de Jaime I e quando o filho dele assume o poder, que é o Carlos I, ok? Espero que tenham gostado dessa nova fase das nossas vidas, né, das nossas aulas, e
aguardem aí cenas para os próximos capítulos. Grande abraço a